Olá, eu espero que vocês estejam bem. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos aprender um pouco mais das energias. Então, prepara seu material e vem comigo. Olha só, para começar, a gente vai entender um pouco mais de alguns tipos de energia que vêm sendo utilizados na busca de melhorar o custo-benefício nos meios urbanos e rurais. Lembrando que o uso de energia é algo que é indispensável nos dias atuais. Então, olha só, para começar, nós vamos falar de uma energia muito bacana, que é a energia eólica. A energia eólica é o processo pelo qual o vento passa por um processo de transformação e vai gerar energia cinética. É a parte dela que vai acontecer toda essa organização da eletricidade com o uso de equipamentos específicos. O vento é usado como gerador de energia desde a antiguidade em sistemas como o bombeamento de água, a moagem de grãos e a movimentação de barcos. A Organização das Nações Unidas, a ONU, ela classifica a energia eólica como mecanismo de desenvolvimento limpo e o colocou como prioridade para investimentos no incentivo à chamada da economia verde. Os impactos ambientais hoje da energia eólica é a mais buscada entre as fontes de energia renovável. É a opção das fontes não renováveis que mais são utilizadas para o abastecimento em todos os países. Os modelos de exploração de energias predominantes recebem críticas pelos intensos impactos ambientais que geram. As termoelétricas contribuem para o efeito estufa, devido ao lançamento de resíduos da queima dos combustíveis como madeira, óleo e carvão vegetal. A fonte mais utilizada no Brasil, as hidrelétricas, alagam imensas áreas e alteram o curso dos rios. Já as usinas nucleares representam riscos de contaminação permanente por radiação. Como funciona o aerogerador? Como seria um aerogerador? Aero vem já, dizendo que vai ter alguma coisa em movimento. Então, a energia eólica é gerada com a movimentação de grandes turbinas em formato de catavento ou de moinhos. As turbinas são instaladas em regiões onde há ventos chamados predominantes. Seu funcionamento é basicamente feito pela transformação da energia cinética em energia mecânica ou energia elétrica. Para entender melhor, é preciso saber como o vento é resultado de correntes de conversão na atmosfera da Terra. Lembra que nós falamos disso? Falamos das correntes de ventos, que são as correntes marítimas. De onde que ela vem, para onde ela vai, indo de um polo para o outro. Pois é, essa movimentação dessas correntes vai impulsionar, vai gerar energia. E a energia térmica, que é formada pelo sol ou pelo vento, é um tipo de energia solar. E quando não há sol, ele não existe. Já o movimento do ar, que conhecemos como vento, surge na superfície da Terra, onde há solo e água. O calor do sol aquece mais rápido o solo, que a água e o ar aquecido é mais leve, por isso sobe. À noite, o ar sobe, a água é mais quente e é substituído pelo ar mais fresco do sol. E esse movimento gera energia cinética que pode ser transformada em energia elétrica a partir da movimentação das turbinas. Os equipamentos têm duas limitações. Não funcionam sem vento, obviamente, né? E o vento em excesso pode causar danos. Será que no Brasil já existe energia eólica? Olha só,
A exploração comercial da energia eólica no Brasil começou lá por volta dos anos de 1992, quando foi instalado o primeiro aerogerador em Fernando de Noronha, lá no Pernambuco. A matriz atual conta com 298 usinas eólicas instaladas, colocando o país assim como o líder do setor no mercado sul-americano. A produção diária, em média, é de 2,9 megawatts médios, o suficiente para abastecer 3 milhões de pessoas. A energia eólica representa 3,5% da matriz energética brasileira. Aposto que você não sabia disso, não é mesmo? E aí? Quais são as perspectivas? Quais são as metas do Brasil? A meta do Ministério das Minas e Energias é chegar a 11% até 2023. Olha que salto vamos dar! E aí? E a energia eólica residencial? Como seria o consumo? O consumo médio de energia elétrica de uma residência é de 166 kW por mês. Bom, pela estimativa do Ministério das Minas e Energias, uma turbina, uma só, consegue produzir energia suficiente para abastecer até 300 unidades residenciais. Nossa, seria o máximo, não é mesmo? Não há limitações ao abastecimento das residências e das unidades comerciais com energia eólica em todas as necessidades, como aquecimento de água, iluminação, autonomia para equipamentos eletroeletrônicos. É bom da gente entender, não é mesmo? É mais uma maneira da gente conseguir colocar estas energias como fontes para o nosso gasto diário. Ela é uma fonte de energia inesgotável, não vai emitir gases que podem propiciar aí o aumento do efeito estufa, não vai gerar resíduos. Os geradores podem ser instalados em áreas sem necessidade de deslocamento da comunidade, sendo compatível à permanência de atividades como agricultura e pecuária. O aumento, a autonomia, da energia do país. Vai reduzir a dependência de combustíveis fósseis. Isso tudo são vantagens, não é mesmo? Sem contar que é uma fonte bem mais barata de energia. A recuperação do investimento com a fabricação dessa energia, ela vem mais rápida. A instalação ocorre menos de 6 meses. Olha bem quanta vantagem tem a energia eólica. E a manutenção? Ela é fácil ou não? Então, a instalação e a manutenção dos aerogeradores ocorre menos de 6 meses após o início da atividade. Então, ela pode ser de 6 meses, não precisa ser constante, né? E desvantagens? Quais seriam as desvantagens desse tipo de energia? A intermitência do vento, ou seja, um dia venta muito, no outro não. A integração da geração, dessa constância dessa energia. A instalação modificada vai modificar um pouco a paisagem, porque a gente vai ter vários pontos, com esses mastros e essas hélices que vão contar com a absorção desse ar para poder gerar energia. A gente também pode ter problemas com a migração das aves, que podem, durante o percurso, estarem esbarrando nessas hélices e acontecer de estarem morrendo. Mas mesmo assim, as vantagens superam as desvantagens se a gente for olhar, não é mesmo? Será que tem mais coisa para aprender? Vamos lá ver? Que outra fonte de energia a gente tem aqui para aprender? A biomassa. Nossa, a biomassa é uma fonte de energia que vai resultar da queima de matérias-primas orgânicas. Essa definição, no entanto,
não engloba combustíveis fósseis, apesar de estes serem derivados do ramo vegetal e mineral, como nos casos do carvão, do petróleo e do gás natural. Essa distinção é feita porque o termo biomassa se refere apenas aos derivados mais recentes de organismos vivos. Os combustíveis fósseis, por sua vez, são resultados de transformações que demoram milhões de anos para serem totalmente realizadas. Nesse sentido, o grande diferencial em relação aos combustíveis fósseis é que a energia de biomassa ela é renovável. Sua renovação acontece por meio do ciclo do carbono. A queima libera CO2, gás carbônico, na atmosfera. E as plantas, através da fotossíntese, vão transformar esse CO2 nos hidratos de carbono, liberando oxigênio. Você pode estar se perguntando, mas afinal, o que é usado para produzir a biomassa? Basicamente, os subprodutos da pecuária, da agricultura e de outras atividades, assim como as partes biodegradáveis de resíduos sólidos humanos. Essa lista vai ser a mais diversificada. Então, a gente vai ter a lenha, o bagaço da cana-de-açúcar, papel, papelão que já foram utilizados. Olha aí a gente reciclando. Serradura de madeira, galhos e folhas de árvores, casca de arroz, lodo de estações de tratamento de esgoto, além da queima para a produção de eletricidade, a biomassa também é um elemento principal de vários novos tipos de combustíveis de fontes de energia. Entre eles, podemos destacar o bioóleo, o biogás, o BTL e o biodiesel. Como é gerada a energia da biomassa? Olha lá, a gente vai ter uma usina de biomassa que vai funcionar de forma parecida com as termoelétricas, que vai converter o calor da queima do material orgânico em energia. Esse processo de queima pode ser realizado de 4 maneiras. Primeiro, por combustão. Esta é a forma mais convencional de produzir energia de biomassa, através da queima em altas temperaturas e na presença abundante de oxigênio. O vapor produzido por essa combustão é direcionado para mover turbinas e assim produzir eletricidade. Aí também nós vamos ter a pirólise. Nesse caso, a queima da biomassa também acontece em altas temperaturas, mas sem oxigênio. Para acelerar o processo de decomposição, os produtos obtidos por meio desse processo podem ser líquidos ou sólidos e também podem ser queimados para produzir calor e energia. Nós vamos ter a gasificação. Olha, vem de onde? Gás, não é mesmo? Assim como a pirólise, a biomassa é queimada na ausência de oxigênio, mas seu produto final é um gás inflamável, chamado de syngas, ou gás de síntese. Esse biocombustível é uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono de alta combustão e também pode ser usado para produzir energia. Temos ainda o cocombustão. E aí, como que seria a cocombustão? Essa técnica utiliza a biomassa para substituir parte do carvão mineral usado para produzir energia. Suas primeiras vantagens são a redução na emissão de poluentes e do nível de poluição dos solos e nas águas, e a diminuição dos desperdícios. Será que tem vantagens e desvantagens para esse tipo de energia? O principal ponto positivo da energia de biomassa é o fato de ser uma fonte renovável, desde que a intervenção humana seja feita de forma consciente. Além disso,
Existem duas outras vantagens que podemos falar delas: o custo reduzido, a redução da emissão de gases poluentes. Olha só, a biomassa ela tem uma condição de ser fácil de armazenar. A conversão e o transporte também vai ser bem facilitado. Poder gerar a partir de vários materiais. A autocapacidade de aproveitamento dos resíduos, por outro lado, é um ponto negativo da energia de biomassa. O impacto ambiental, uma vez que pode comprometer a flora e a fauna de áreas verdes, são outras desvantagens. A gente pode incluir também o menor poder de calorificar. A concentração de calor mantido pode ser mais reduzido. A contribuição para a formação da chuva ácida, custo elevado dos equipamentos, dificuldade do armazenamento e transporte dessa biomassa. Tem baixo custo, sim, mas existem essas outras desvantagens. E aí? Será qual é mais interessante das duas que nós estudamos hoje? Ou as duas são interessantes? Para você aprender ainda mais, trazer mais conhecimento, tentar agrupar tudo isso que a gente estudou, trazendo isso para as suas atividades, você precisa fazer o uso das nossas plataformas, não é mesmo? E como é que a gente faz para fazer isso, hein? Para isso, você pode acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube SMED-GV. Na nossa próxima aula, temos mais que aprender. Te espero!